A vida de Jesuíno. Apresenta-se humana. Depois que saiu perfeita. Ao cabo de uma semana. Do prodigioso bico. Da pena gonçaliana. Para dar fidelidade. Ao cuidadoso relato. Da produção deste texto. Sou imensamente grato. A Aglaé, mestre Cascudo. E a Raimundo Nonato. Ao longo da narrativa. Por natureza empolgante. Em razão do nosso estilo. Envolvente e fascinante. Veremos parte da vida. De Jesuíno brilhante. De posse de dados tais. O meu nervoso sistema. Repousou como tocado. Por inspiração suprema. E ao cair do crepúsculo. Estava pronto o poema. Ao longo da narrativa. Minha região vivia. A saudade evanescente. Dos tempos idos sentia. E a sensação de Nordeste. Me fazia companhia. Eu tenho quase certeza. Que o próprio Jesuíno. Sentia o mesmo que sinto. Quando o fatal desatino. Mudou-lhe as regras do jogo. Modificou seu destino. No sítio Tuiuiu. De Patu bem afastado. Então Vila Potiguar. Foi nascido e batizado. O menino Jesuíno. Alves de Melo Calado. Cresceu sempre demonstrando. Ter apurado juízo. Empunhando a baladeira. Tinha arremesso preciso. E no rosto iluminado. Um permanente sorriso. Evidenciava forte. Sentido de liderança. Espírito aglutinador. Talvez ancestral herança. Qualidades reveladas. Desde os tempos de criança. Tornou-se assim Jesuíno. Por todos muito querido. E em todo o Rio Grande do Norte reconhecido. E nos locais que chegava. Festivamente aplaudido. Famoso por proteger. Famílias abandonadas. Pobres velhos indefesos. Viúvas desamparadas. Crianças desprotegidas. E donzelas ultrajadas. Quando na rua da amargura. Um sujeitinho galante. Deixava uma pobre jovem. Seu pai no seguinte instante. Levava ao conhecimento. De Jesuíno brilhante. Pelo fundilho das calças. Jesuíno prontamente. Levava o engraçadinho. E dizia sorridente. Chamem um padre e os casem. Enquanto eu estou presente. Assim Jesuíno tinha. De todos a simpatia. Pregava a fraternidade. Distribuía alegria. Trocava abraços fraternos. Em toda parte que ia. Foi Jesuíno brilhante. Acolhedor e distinto. Respeitador dos princípios. Pela nobreza do instinto. Amava os 10 mandamentos. E só transgrediu o 5º. O cangaceiro romântico. Foi-lhe nome apropriado. Mesmo tendo sido apenas mais um grande predicado. Dos muitos que conquistou. O nosso biografado. Tinha aversão a ladrão. Por roubar a coisa alheia. E achava a ladruagem uma atitude tão feia. Que o lugar de ladrão. Para ele era a cadeia. Vamos porém aos motivos. Que fez esse brasileiro. Tão solidário com o mundo. Tão fraterno e tão ordeiro. Abraçar a perigosa carreira de cangaceiro. Raimundo Nonato informa. Que houve uma diferença. Dos Limões com Jesuíno. Com muita troca de ofensa. Que acabou finalmente. Numa grande desavença. A família dos Limões. Não era de tolerar. Insulto de rico ou pobre. Muito menos de levar. Desaforo ou ódio para. O aconchego do lar. Conhecidos como negros. Por todo o grande sertão.
Os limões eram tratados com tal discriminação. É tanto que o repentista chamavam preto limão. Já os limões como aquele autor de muitos martelos subestimavam os brilhantes, chamando-os de amarelos. Desclassificação que provocou muitos duelos. O furto de uma cabra, que pertencia aos brilhantes, alimentou mais o ódio, que já existia antes. E os confrontos mortais, também muito mais constantes. Jesuíno e os irmãos empreenderam a procura ao caprino que sumiu, e o acharam em certa altura, na panela dos limões, já na primeira fervura, depois de uma enxurrada de palavrões nordestinos. Deu Jesuíno uma surra oportuna no meninos, e a recomendação de não roubar seus caprinos. Não houve perdas humanas. Não calou nenhuma voz. Nem Jesuíno brilhante se transformou num algoz. Mas o ódio entre as famílias ficou muito mais feroz. E Jesuíno brilhante continuou seu destino de protetor da pobreza. E em qualquer desatino causado por valentões, davam parte a Jesuíno. Depois que formou o grupo, por reiteradas vezes, disse para seus capangas: vamos pedir aos fregueses, donos de propriedades, que nos arranjem umas reses. Abatia um boi de corte, cuja carne dividia com os moradores pobres, que na vizinhança havia. O que sobrava salgava, nos matulões conduzia. Jesuíno era de fato um líder por excelência, e o grupo lhe rendia a mais cega obediência, pelas provas demonstradas de soberba competência. Gustavo Barroso informa, em matéria colossal: ataque de Jesuíno à cadeia de Pombal, na Paraíba, causando inquietação geral. No ano 1874, presos, alguns capangas ficaram completamente indefesos, mas se evadiram 2 anos depois totalmente ilesos, numa operação brilhante de Jesuíno brilhante. Libertou quem estava preso naquela ação fulminante, que exigiu o concurso de uma cabeça pensante. O primeiro assassinato que praticou o Jesuíno, e que mudaria o curso natural do seu destino, foi vingando seu irmão, não por instinto assassino. O grupo de Jesuíno, sou muito franco em dizer, era pequeno mais certo do que devia fazer. Daqueles que matam ou morrem, pois nada tem a perder. Eram 8 os componentes do seu primeiro escalão: Manuel Tal, o cachimbo; Canabrava, homem de ação; Monteiro, Manuel Lucas; João Alves, o seu irmão; Manuel Lucas de Melo, por Pintadinho tratado; o duro Raimundo Ângelo, por Latado apelidado. Era por tais elementos que o grupo era formado. Este grupo impregnado de furor descomunal, tendo o senso de justiça como fator principal, arrebentou as paredes da cadeia de Pombal. Raimundo Nonato afirma, e chega a jurar até, que Jesuíno brilhante, nosso cangaceiro é de 1844 e da fé. Já 1843 em A Vida de Jesuíno brilhante, por Nonato é desmentida, por ser data discordante daquela aqui referida, testemunhada por rica e silenciosa estante, que nos mostrou solidária
cada conturbado instante da vida e das aventuras de Jesuíno Brilhante. O pai, João Alves de Melo. Estimado no local. Rico latifundiário. Tinha domínio total. Como líder militante do Partido Liberal. A mãe Dona Alexandrina era uma mulher prendada às responsabilidades da casa compenetrada e aos cuidados dos filhos. Verdadeira devotada. Teve o casal 5 filhos, constituídos assim: 4 homens e uma moça. E Lucas nasceu no fim. Os demais, além de Lúcia, João, Jesuíno e Joaquim, cresceram juntos, alegres e extremamente felizes nas escolas patuenses, sem desvios, sem deslizes, juntos com outras centenas de pequenos aprendizes, sem qualquer falso elogio, mas verdade cristalina. Jesuíno era brilhante e ainda teve a boa sina de, adulto, se casar com Maria Carolina. Até 1870 a figura de Jesuíno Brilhante era de boa criatura, sem qualquer necessidade de exibir sua bravura. Do seu feliz casamento com Maria Carolina, a primeira Filomena, extremamente ladina, depois Francisca, João, e por fim Alexandrina. Era Jesuíno, o homem de grande amabilidade, cativante e envolvente, com muita facilidade. Criava em torno de si grande círculo de amizade. No entanto, o episódio, de fato surpreendente, ocorreu quando o Brilhante foi propositadamente soltar em Pombal um preso que ele achava inocente, depois de viajar muito em terrível lamaçal, pois o tempo era chuvoso. Do sertão à capital chegou o Jesuíno à noite à cidade de Pombal, num silêncio conferido ao ardiloso felino. Brilhante entrou na cadeia e, de modo repentino, chocou-se com um sujeito supostamente assassino, numa luta suicida, mas sem emissão de voz. Os 2 homens se agarraram numa decisão feroz. Os 2 sem arma nenhuma, escravizada no cós. Brilhante em dado momento pensou, decretei meu fim. Este homem, ao que parece, é superior a mim. Nem eu, que sou ambidestro, não sou tão perfeito assim. Continuando na mesma linha de raciocínio, golpes certeiros assim só davam finado Hermínio, o meu querido irmão Lucas, e o falecido Virgínio. Em plena luta ele teve a brilhante inspiração de gritar, caro irmão Lucas. E na mesma ocasião, viu que o lutador feroz era Lucas, seu irmão. Os 2 emocionados. Depois de um longo abraço, Jesuíno disse a Lucas: faça do jeito que eu faço. Lute da forma que eu luto. Mas não entre no cangaço. Outro episódio que ainda nos causa admiração ocorreu com Jesuíno. Da noite, na escuridão, uma cobra cascavel se aninhou no seu calção. Ele ficou 9 horas sem ter como se mexer. Jesuíno, dessa vez, só escapou de morrer porque a mortal serpente não se lembrou de morder. Dormiu no pé da barriga, como quem está num tronco, ou como quem sente o clima do início do outono. Ao cabo de 9 horas, foi que despertou do sono. Deslizou suavemente, ganhando o mato fechado e deixando o coração
do bandido aliviado. E o corpo entorpecido. De tanto tempo parado. O fim da vida do grande bandoleiro jesuíno. O cangaceiro romântico. Se deu pelo assassino. Preto Limão, um sujeito cruel, audaz e ferino. O ano 1779 ia. Nos últimos dias de dezembro. E jesuíno saía da casa de pedra onde por tempos permanecia. Entre Caraúbas e Campo Grande no lugar chamado de Santo Antônio. Foi jesuíno enfrentar peito a peito o inimigo. Para morrer ou matar. Encomendara uma cela a conhecido celeiro. Este no dia de entrega, fingindo-se cavalheiro, inventou um artifício vil e muito traiçoeiro. Numa demora estudada pormenorizadamente, não trouxe a cela esperando o tempo suficiente a que os limões chegassem. De modo surpreendente, o ataque aconteceu de modo tão fulminante, sem tempo que permitisse a jesuíno brilhante esboçar qualquer defesa. Morrendo no mesmo instante, jesuíno foi cumprir espiritual destino. Porém até nossos dias, todo o sertão nordestino tem grata recordação do seu herói jesuíno.